Pronto. Estamos ao vivo. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia do nosso Clube do Livro e um dia muito importante para nós, onde nós vamos fazer o resumo deste livro aqui, O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Mais um livro lido, comentado e finalizado aqui pela nossa turma do Clube do Livro. E hoje vamos deixar então registrado aqui no YouTube o resumo deste livro que trouxe para a gente informações e ferramentas muito importantes. Um livro 100% prático, que vai trazendo ferramentas e exercícios para a gente do início ao fim. E no fim, ele termina com um exercício, meu Deus do céu, né? Que ontem, depois da leitura do livro, eu fiquei fazendo o exercício, demorei uma hora mais ou menos para fazer o exercício completo. E um exercício que realmente mexe com a gente, muda, né, o que a gente tem por dentro aqui. Então, para quem for acompanhar esse resumo, compre o livro, faça os exercícios, leia o livro inteiro, porque vale muito a pena. Ele vai realmente te levar a entender o poder da ação. O quanto que a gente agir muda, tem o poder de mudar a nossa vida. Então, no dia de hoje, nós vamos aqui fazer o resumo deste livro, que ele é um livro escrito em 7 capítulos. Então, nós teremos aqui 7 pessoas, cada uma resumindo um capítulo, e no final, então, a gente volta aqui para arrematar essa história. Certo? Então, bora, cada um vai fazer a sua parte, não precisa ser anunciado, né? E cada um já sabe o próximo aí. E vamos seguindo então. Por favor, podem iniciar. Bom dia. Capítulo 1. Acorde. Quem quer atingir os seus objetivos precisa partir de uma profunda autoanálise. Mas por onde começar? Por acordar e assumir sua real identidade. Para isso, pergunte-se: qual tem sido a minha atitude diante da vida? Você continua estudando ou você acha que já aprendeu tudo? Você é capitão da sua vida? Como você se sente com essas perguntas? Como que você está usando o seu tempo? O autor usa uma frase matadora. Cada um tem a vida que merece. Mude sua atitude, mude sua vida, mude seu resultado. Desperte o gigante dentro de você. Ele comenta que qualquer coisa diferente de abundância é disfunção. O autor cita João 10:10, onde Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Teremos desafios, problemas e quedas ao longo da nossa vida, mas as aflições, elas podem e elas devem produzir em nós aprendizados e mais abundância na nossa existência. Mas o que é ter uma visão de vida abundante? Ele conta uma história que um homem, ele tinha um barquinho pequeno e ele pescava vários peixes, peixes grandes e peixes pequenos. Ele pegava os peixes grandes e jogava de novo na água, e os peixes pequenos ele guardava. Então foi perguntado a ele: por que você não faz ao contrário? Então ele disse: é porque a frigideira lá de casa é bem pequenininha e não vai caber esses peixões. Qual é a lição? Muitas pessoas estão adormecidas para o seu potencial. Me diga, qual que é o tamanho da sua frigideira? Tenha claro para você o que é abundância. Abundância é ter um corpo saudável e forte, independente da sua idade. Abundância é pagar todas as contas do mês e sobrar dinheiro para você investir e para você ajudar o próximo. Então, por que não pensar na sua vida a partir de agora, em termos de abundância e de possibilidades? É importante aprender com cada chuva como fazer um telhado melhor e mais forte para a sua casa. Mas quando que a gente para de acreditar em nós mesmos, em uma vida melhor? Quando assistimos
novelas, jornais, a maioria dos filmes, redes sociais, e ficamos com pessoas em que o diálogo gira em torno de doença, dor, morte, medo, perda, traição, tristeza, mentira, vingança, ódio, violência, cobiça, inveja, reclamações, inversão de valores e por aí vai. Você é abarrotado de fortes e impactantes conteúdos emocional. Isso atinge profundamente os dois hemisférios cerebrais, sendo o esquerdo cognitivo e o direito emocional. Por, por repetir esses assuntos sem cessar, o seu cérebro aceita esse novo padrão e passa a acreditar que todo esse lixo compõe uma vida normal. Você vai ficando anestesiado e recebe de goela abaixo uma vida medíocre. Mas como diferenciar o que é normal do que é comum? Ele conta a história de um homem que trabalha 12 horas por dia. Quando ele chega em casa, ele encontra o filho na sala. Esse filho está ouvindo música. E depois de um dia de trabalho, o filho cumprimenta ele apenas com a sobrancelha. A sua voz da consciência diz: é assim que o seu filho recebe você em casa depois de um dia inteiro de trabalho? Esse homem, na gozação, diz: esses jovens, eles são assim mesmo, eles vivem cada um no seu próprio mundo, isso é normal. Passa para o outro cômodo e encontra a sua filha, que está conectada com o celular e não percebe a chegada do pai. E aí então a voz diz: e sua filha, que não é mais não tem tão jovem assim, ela não vai te cumprimentar com uma palavra, com um abraço? Aí ele diz novamente: filhos são assim mesmo, cada um no seu mundo, isso é normal. Vai para o corredor e então encontra sua esposa. E sua esposa, sem olhar para ele, sem entusiasmo nenhum, pergunta: trouxe o pão? Dessa vez, a voz grita. Nem a sua esposa se levanta para te recepcionar depois de um dia inteiro de trabalho. Com uma resposta pronta, ele diz: são 20 anos de casado. Você acha que as esposas com 20 anos de casado vai ficar na porta, dando um beijinho e dizendo eu te amo? É assim mesmo. As coisas são assim mesmo. Isso é normal. E então, depois, esse homem vai pagar as contas. Quando ele vai pagar as contas, a voz diz a ele: você vai deixar de pagar todas essas contas nesse mês? E então ele diz: na vida que levamos hoje, atrasar uma conta ou outra, isso é normal. Vai dormir. Quando vai dormir, toma 2 comprimidos. E a voz, não deixando trégua, diz: você vai tomar 2 comprimidos para dormir? Ele diz: hoje em dia todo mundo toma 2 comprimidos para poder dormir. Isso aí é normal. Ele tem um sono superficial, respiração pesada e apneia noturna assustadora. Acorda cedo no outro dia, vai para o trabalho e já saindo rapidamente, a voz grita e não perdoa. Você não vai despedir da sua família? Ele diz rispidamente: não está vendo que eu estou com pressa, que eu estou atrasado? Isso é besteira, isso é assim mesmo, isso é normal. E antes de chegar no trabalho, no trânsito, briga com 2 pessoas. E aí a voz da consciência se calou, porque ela foi vencida. E no lugar dela, uma voz que faz piada com a própria desgraça, uma voz negativa e irônica, começa a justificar a sua vida. Qual é a lição? Fique atento se você está apenas sobrevivendo, aceitando qualquer papel. Seus resultados é o que você produz. Sendo assim, seja sincero e corajoso. Olhe para a sua vida como ela tem sido. Avalie com a mente aberta. Se a sua vida não está abundante, é hora de acordar e começar a agir agora. Acorde!
Tá bom, já que acordamos. Então, já que acordamos, né? Bora agir. Capítulo 2. Haja. Até quando você vai ficar deitado aí, preguiçoso? Quando que se levantará do sono? Paulo Vieira começa esse capítulo citando o texto de Provérbios, capítulo 6, do 9 ao 11. E aí, você, tá agindo ou tá parado? Tá fazendo ou tá deixando que outros façam? Tem poder quem age. Não importa se não está perfeito. Haja. Não fique parando para pensar tanto e não fazer nada. Mais poder ainda quem age certo. No começo, você não vai agir certo mesmo, não tem problema. Mas à medida que você vai agindo, você vai aprendendo, aprendendo com seus próprios erros, vai aprimorando, também vai aprendendo por estudar, por pesquisar, por ler. Busque ajuda para que com o tempo você possa agir certo. Esse capítulo mostra a importância fundamental da ação na busca por alcançar objetivos e realizar sonhos. O autor, argumenta que muitas pessoas tendem a ficar presas em um ciclo de inércia e paralisia, onde procrastinam e evitam agir por medo do fracasso, medo da mudança ou medo da rejeição. Aprendemos que apenas desejar algo não é o suficiente. É necessário tomar medidas concretas e consistentes para transformar esses desejos em realidade. A ação é o antídoto para o medo e a insegurança, pois ao agir, as pessoas confrontam os seus medos e percebem a sua capacidade de lidar com esses desafios que surgem. Nós vimos também nesse capítulo que a procrastinação constante pode nos levar à frustração e ao arrependimento, e que a ação, ela também precisa ser inteligente e estratégica, e deve se tornar um hábito em nossas vidas. Aprendemos que a tão famosa zona de conforto é o lugar onde encontramos desculpas para não fazer o que sabemos que devemos fazer. É um lugar que parece seguro, mas na prática nos acorrenta e nos mantém presos, inertes, imóveis. Enquanto o mundo está acontecendo lá fora, nós estamos envelhecendo aqui. A zona de conforto é a combinação de várias mentiras paralisantes com prazo de validade vencido. Descobrimos nesse capítulo que fomos criados por Deus para uma vida abundante. E se a nossa vida não está fluindo assim, é porque estamos criando barreiras e desvios em nós mesmos. Exatamente, nós é que estamos criando essas barreiras e esses desvios. Como assim? Nós nos vitimizamos contando historinhas que validam, explicam e justificam os nossos fracassos, nossas falhas e nossos insucessos. Aparentemente, essas historinhas trazem conforto, mas, na realidade, elas causam consequências devastadoras em nossas vidas. E aí? Quantas historinhas você está contando para você mesmo? Quais historinhas você está contando para justificar o seu insucesso? Esse capítulo nos alerta para três tipos de historinhas: mentiras ou exageros, verdades e brincadeiras. Não importa qual é dos três tipos de historinha que você está usando. Essas historinhas destroem a autoimagem e nos deixa impotentes na questão da ação e do comportamento. E nos convence de que não é possível realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Como mudar isso?
trocando historinhas por histórias, que são narrativas verdadeiras e que nos colocam como responsáveis pelas ações que geram as consequências em nossas vidas. Que bom que você está aqui hoje. Isso significa que você já está agindo. Que bom que eu estou aqui com vocês. Sinal de que estamos agindo, estamos em movimento. Eu sei que às vezes parece pouco quando olhamos para tantos objetivos que queremos alcançar na vida. E às vezes parece que os resultados são demorados, é verdade. Mas essa semana eu estou comemorando uma conquista pessoal. Depois de 1 ano e meio repetindo a ação diária de acordar às 5h35 da madrugada para ler livros de desenvolvimento, eu consigo fazer isso com prazer. Consigo seguir uma rotina. Sou muito mais produtiva. Eu sinto um orgulho do meu processo e uma gratidão enorme. A Sabrina, aquela que mesmo resmungando, agia. E gratidão a todos vocês por estarem aqui, agindo também. E gratidão a Ju, que conseguiu enxergar o nosso potencial quando nós nem sabíamos que tínhamos esse potencial. Agir é o primeiro passo para a conquista dos nossos sonhos e objetivos. Então, haja. Capítulo 3. Autorresponsabilize-se. Mas o que é isso? Se autorresponsabilizar. Então, o autor ele diz que é a capacidade racional e emocional de trazer para si a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Por mais inexplicável, gente, que pareça. E por mais que esteja fora do seu controle e das suas mãos. Então, você é o único responsável pela vida que tem levado. Parece duro, né? Mas o autor não quer que entenda assim. Ele quer que você entenda como uma realidade libertadora. Então, você se colocou aonde você está, o mérito é seu, e também a capacidade de mudar isso é responsabilidade sua. Foi bom saber disso. Para mim foi. Eu creio que para vocês também deve ter sido muito bom saber disso. Saber que as nossas ações, mesmo conscientes ou inconscientes, e pelas qualidades dos nossos pensamentos, nosso comportamento e das nossas palavras. Então, como eu falei, e como o autor disse, melhor falando, nós, somente nós, eu, posso mudar as circunstâncias da minha vida. Só que o autor chamou a atenção que as pessoas, elas não percebem. As pessoas estão vivendo assim, elas não olham para os seus comportamentos, pensamentos, seus sentimentos, que estão criando a vida deles. E, normalmente, o que é que as pessoas fazem? Elas buscam explicações externas para explicar o seu sucesso. Não, o seu sucesso não. Suas desventuras e os seus azares. Ah, não deu certo para mim. A culpa é de fulano, é de cicrano, beltrano. Mas faça um exercício. O autor pediu para fazer isso. Escreva nas suas próprias palavras. Na primeira pessoa, eu. Diga você. Você, que é o único responsável pela sua vida. E aí você escreva lá 2 definições. Eu sou autorresponsável, logo, eu sou o único capaz de mudar essa circunstância da minha vida. Agora, o que vai mudar você acreditar nisso? Que você é o único responsável pela vida que tem levado, que você constrói a circunstância e os acontecimentos da sua vida. Porque isso, gente, é uma questão de escolha. Não é destino, é uma questão de escolha. Aí eu pergunto para mim, pergunto também para quem vai assistir. Aonde você tem colocado a sua vida? Aonde você tem colocado a sua vida? 2%? 13%? 85%?
Como assim, Laura? O que que o autor ele quis chamar a nossa atenção para isso? Bem, ele explicou que 2% produz mudanças, que você é um grande líder, suas palavras e ações fazem diferença na vida de inúmeras pessoas. E aí, como diz aqui no Clube do Livro, e todos nós agradecemos e dizemos para Juliana Vidala, da Oficina Emocional, que ela tem impactado a vida de inúmeras pessoas. E nós aqui estamos aprendendo a ser esses 2%, para que a gente possa impactar a vida de muitas pessoas. E os 13%? Os 3%, eles percebem e até apoiam as mudanças. Você tem um líder e segue as ideias e o valor e repassa para outros. Agora, e os 85%? É aqui onde você está colocando a sua vida? Pois preste atenção. Se você estiver colocando aqui os 85%, você é um tipo de pessoa que é manipuladora e conduz para o sistema, vive o prazer imediato, tem uma visão de mundo muito estreita e curta, seu foco de visão futura não passa da farra de sexta-feira e do sábado. Então, vem a pergunta de novo. Aonde você está colocando a sua vida? Medite quando você estiver ouvindo esse resumo e se estiver aqui ao vivo. Isso, como diz a Ju, é muito sério. Essas pessoas, elas não enxergam as mudanças que estão acontecendo ao seu redor. Porque na vida, ou na verdade, melhor falando, também elas não se reconhecem. Quem eu sou? O que é que eu quero? Para onde eu vou? Elas não sabem. E isso traz muitas dores, muitos problemas, muitos divórcios e muitas coisas mais. Lá no livro tem mais. Pode depois olhar a leitura diária. E aí, o que é que acontece? Muito menos a pessoa sabe o valor que ela tem de o Criador ter feito ela, colocado aqui, para ela ser essa pessoa divina, semelhante a ele. Mas tem um exercício, tá? Se você não está conseguindo fazer isso, tem um exercício. E aí você pode exercitar a sua mente. Escreva a visão de vida extraordinária que você quer, a vida que você sempre sonhou. Defina como você gostaria de ser, ter. Eu, Laura. O que eu quero ser? O que eu quero fazer e ter? Visto que eu sou essa semelhança divina do Criador. Descubra os seus sonhos, sem críticas, sem julgamentos, do que é possível, do que é impossível. Apenas relate no papel sua visão de vida extraordinária. Faça isso, escreva. Talvez você não acredite. Não, isso é só uma falácia. Isso é só um resumo do Clube do Livro. Não. Faça isso na prática. E a ciência explica lá nesse capítulo sobre a questão do hemisfério esquerdo, direito, que não vai dar para falar tudo aqui. E eu vou prosseguir nas 6 leis. As 6 leis, gente, escrevam também no papel. Bote na geladeira, retrovisor do carro, espelho, no banheiro, cole na frente do computador. São 6 leis. Se a gente aplicar todas elas, o resultado vem e você não vai responsabilizar seu pai, sua mãe, sua tia, seus colegas, a empresa. Ah, não deu certo por conta de fulano. Não. A responsabilidade é sua. Agora, quais são essas leis? Se você for criticar, cale-se. Se for reclamar, dê sugestões. Se for buscar culpados, busque soluções. Se você for se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for justificar, não se justifique seus erros. Aprenda com eles. Se for julgar alguém, julgue a atitude da pessoa e não ela. Então, aplicar essas leis aqui, lá no livro explica cada uma, né? Cada uma delas. Meu tempo aqui está curto, não dá para falar tudo. Tá lá, pode voltar e assistir de novo. E aí o Paulo Vieira, ele fala, se houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado. E não havendo aprendizado, não tem mudança. E aí ele falou sobre a questão do trânsito,
E lá, quando alguém passar na sua frente, que fechar você, a tendência é xingar. Mas não faça isso. Pense, olha, com aquela barberagem que ele fez, ele poderia ter atingido alguém. É o que ele disse, não julgue a pessoa, julgue a ação. Ele também falou que nós devemos nos lembrar que tudo muda depois que eu mudo. E ele também mencionou, se eu tivesse a oportunidade. E aí, quantos não estão aqui dizendo? Se a oportunidade eu tivesse um bom emprego, um bom marido, uma boa casa. E aí, o que é que eu estou fazendo? Deixando o si conduzir a minha vida. Ele mencionou sobre a oportunidade que se constrói e não espera, porque as pessoas dizem, eu estou esperando aqui a minha oportunidade, estou na fila esperando. Não vai criar sua oportunidade não, para ver se ela vem, né? Fique aí esperando, que a fila está imensa. Ele também disse sobre mudando minha existência sem mudar as pessoas. Eu quero que o outro mude para depois eu mudar. A minha família é meio complicado viver. Deixa o Joãozinho, a Maria, o José mudar, que aí eu mudo. Não é assim, não. Ele diz que a autorresponsabilização é mudar você primeiro, que o resto ao seu redor muda. E ainda falou sobre confrontando a si e aos outros com a verdade. Ele citou Jesus. Jesus sempre procurava, com jeito, com ilustrações, confrontar as pessoas com a verdade. E é isso que nós devemos fazer. Então, gente, para finalizar dessa maneira, nós iremos colher os resultados e as mudanças na vida se eu me autorresponsabilizar. E aí eu te pergunto, depois de toda essa instrução, vai dizer que o outro é culpado porque sua vida não deu certo? Tema do capítulo 4 é foque. Neste capítulo, o autor, Paulo Vieira, explora a importância de direcionar a atenção e a energia para objetivos claros e relevantes. Ele enfatiza que, para alcançar o sucesso e a realização pessoal, é fundamental que a gente tenha clareza sobre o que deseja conquistar. Ele ressalta também a importância de definir um propósito e estabelecer metas específicas, alcançáveis e com um prazo determinado. Aprendemos que as pessoas que realizam e focam de verdade, elas não se distraem. A capacidade de focar e esperar até que a mudança aconteça, manter o foco, está diretamente ligada à inteligência e maturidade emocional. Isso significa que pessoas imaturas, elas se distraem com comportamentos infantis e não conseguem manter o foco. Além disso, Paulo Vieira destaca que é essencial evitar a dispersão, seja por meio de distrações, procrastinação ou falta de foco. Ele ressalta que a falta de foco pode levar a um desperdício de energia. E não só de energia, mas de tempo também, dificultando o progresso e a conquista dos objetivos que a gente tem. E nesse capítulo sobre o foco, nós lemos também sobre uma rotina de excelência, uma rotina que significa ter uma vida focada nas coisas importantes. A felicidade se conquista de segunda a sexta-feira. Isso significa que, quando se tem uma rotina de excelência de segunda a sexta-feira, contemplando todos ou quase todas as áreas da vida, o sábado e o domingo serão o plus, ou seja, o extra. O autor também aborda a estratégia para desenvolver o foco, como, por exemplo, visualizar as metas, criar hábitos e rotinas eficientes, definir prioridades e eliminar as distrações. Ele ressalta que a disciplina e o comprometimento são fundamentais para manter a atenção concentrada nas tarefas e nas atividades que realmente importam para a gente alcançar o que a gente quer. Ao longo do capítulo também, nós vimos ali exemplos práticos e exercícios para desenvolver o foco e aperfeiçoar a capacidade de direcionar nossa energia para o que é realmente importante. Também falamos, por último, sobre a regra do 10-90, 90-10, né? Essa regra diz que o que acontece com as pessoas no seu dia a dia é apenas 10% de todos os outros, e tudo o que corresponde aos 90% ao que fazemos em relação aos 10 originais. O segundo benefício dessa regra é que quando as coisas ruins acontecem, se a gente olhar para o revés, também correspondendo apenas a 10%, como deveria ser com tudo o que acontece no passado.
nós podemos focar e expandir positivamente os outros 90 e encontrar ganhos e benefícios. Ou seja, 90% do que acontece com nós, na verdade, tem a ver com a nossa reação ao que aconteceu. Apenas 10% é o que aconteceu comigo. Os outros 90% determinam como eu vou reagir àquilo que aconteceu. Em suma, o capítulo 4 do livro explora o tema do foco, mostrando a importância de definir metas claras e relevantes, evitar se distrair com coisas que não são importantes e desenvolver estratégias para manter essa atenção concentrada nas atividades e tarefas que levam ao sucesso e à realização pessoal. Capítulo 5, o tema é comunique-se. Nesse capítulo, Paulo Vieira, ele aborda a importância, como é fundamental a comunicação para que a gente possa alcançar, né, o sucesso pessoal e profissional. E essa comunicação não é só o que verbalizamos, ele fala que até o que pensamos, os nossos gestos e a nossa postura. Então, vamos resumir um pouquinho aqui o que ele traz nesse capítulo. Algo interessante que ele destaca é a pesquisa do Dr. Massaro, que ele fez para ver o poder das palavras, pegou a água, para uma proferiu palavras positivas e outras negativas. E ao congelar essa água, ele percebeu que a água que ouviu palavras positivas formou lindos cristais de gelo, igual os cristais de neve, né? A água que foi proferida palavras negativas formou cristais deformados ou nem formou cristais. Então, olha o poder das palavras na matéria. Então, ele destaca, né, que o que a gente pensa e principalmente o que a gente fala tem um grande poder. Lembrando que nosso corpo, grande parte, porcentagem, 70%, 80%, é água. Então, imagine o impacto que causa em nós. E ele cita até o exemplo, confirmando isso, do nosso grande Criador. Ao iniciar a criação, ele verbalizava cada dia criativo o que ele ia fazer, né? Venha haver luz. Então, cada coisa ele foi comunicando o que ele estava fazendo. E no seu grandioso poder não precisava disso, mas ele usou ali a comunicação. Então, vemos aí como é poderosa, né? As palavras na nossa vida. Só que o problema é que a maioria de nós tem um padrão de palavras negativas. E o livro ele traz muito exercício. Então, qual a sugestão que ele deu? O que esses padrões? Ele até destaca as palavras bem conhecidas, né? Que a boca fala que o coração está cheio. O coração está cheio de crenças internas negativas que vai te levar para o caminho contrário. Então, essas crenças precisam ser mudadas. Ele dá um exercício que é: aliste tudo que você tem o hábito de dizer de maneira negativa. E aí, você vai repetir essas palavras, 5 delas. Escolha 5 que você mais fala de maneira negativa e você vai usar um elástico. Para quê? Isso ele chama de neurosociação. Para que o seu cérebro, quando você falar essa palavra negativa, o seu cérebro associe isso à dor. Quando você solta o elástico, você vai sentir aquela dor aguda ali e o seu cérebro vai começar a te lembrar e não usar mais aquela expressão negativa. Uma bem conhecida, né? Até o livro cita, eu não consigo, eu não consigo. Ontem até postei um carrossel sobre isso. Mude essas palavras. Ao invés de falar, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo, diga o contrário, eu consigo, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa farta. Então, isso traz um grande impacto na nossa vida. E aí ele fala, né, se você acha besteira esse exercício, imagina que eu vou sentir dor, vou fazer isso. Se você acha besteira, tá tudo bem, não fica tranquilo. Cada um tem a vida que merece. Mas, continuando, ele fala do estilo linguístico. Então, a gente precisa adotar aí um estilo linguístico diferente. O primeiro que ele cita é a gratidão. E aí a gente ouve falar muito da gratidão. Então, ele até fala, para você se sentir rico, seja grato. Já começa por aí. E aí depois vem o resultado.
A segunda forma é a perfeita linguagem. Então, o que que aborda essa perfeita linguagem? Tudo que você fala está comunicando algo. O tom da voz, o olhar, até o corte de cabelo, gestos, postura e até a omissão de palavras comunica algo. Então, isso vai comunicar para, né, as pessoas, o externo, só que também comunica para você de maneira interna, ou seja, você pode estar reforçando ou mudando crenças dentro de você pelo que você verbaliza e como você gesticula isso. Então, na comunicação verbal, ele destaca que até mesmo a postura, quando nós mudamos a entonação da voz, a expressão facial, eles fizeram um teste, um estudo para perceber que isso muda nós internamente. Por exemplo, num teste, eles deram um texto para três grupos de pessoas ler. Um era para ler de maneira normal, outros era para ler com a caneta na ponta da boca e outra era para ler simulando um sorriso. E adivinha qual deles deram uma conotação positiva para o texto? Quem estava forçando, por assim dizer, um sorriso. Então, ou seja, quando estiver vendo só o lado negativo, lembra desse recurso que você tem em todo lugar, usa a caneta e perceba e faça o teste. Então, muito interessante esse estudo, que já sabia-se que a mente muda o corpo, mas o que que eles descobriram? Que o corpo muda a mente ainda mais rapidamente. Olha só, um mero forçar o sorriso já vai produzir hormônios, de modo que você vai ver as coisas de outra maneira, de uma maneira positiva. Então, altera o nosso estado, apenas a expressão facial. Agora, imagine então toda a nossa postura. Ele fala, né, trazendo ali, falando dos vícios emocionais, que a postura fala quem a gente é. Ou seja, a pessoa, isso já foi até estudado, né? Pessoas mal intencionadas, eles olham para aquela pessoa que parece frágil, que está cabisbaixa, que ela parece uma presa mais fácil. Agora, imagine o contrário, ele traz, até muito interessante, quem está assistindo o resumo, compre o livro, porque ele traz, ilustrando aqui, 6 posturas. Essa aqui, a mais famosa, né, é a postura da Mulher Maravilha. E que é feita essa postura? Apenas 2 minutos, ela vai gerar em você 20% de testosterona, que é o hormônio que vai te dar uma mudança ali para que você se sinta capaz, sinta poder, e vai diminuir 15% o cortisol, que é o hormônio do estresse. Apenas 2 minutos nessa postura. Então, imagine, e ele cita, daí segue ali, terminando e concluindo o capítulo, falando da postura da vitória, da felicidade, da alegria, do entusiasmo, da paz e do amor. Então, adquire o livro para você conhecer e pôr em prática essas posturas. Capítulo 6. Questione. E tá aqui quem gosta de fazer pergunta. Quem participa, né, das mesmas turmas que eu nas mentorias, eu acho que já percebeu isso, né? Eu acho engraçado que algumas vezes, depois das aulas e do Clube do Livro aqui, quando eu faço alguma pergunta, depois eu sempre recebo alguma mensagem dizendo: ai, que bom que você perguntou isso, né? Eu também estava com essa dúvida, mas eu não tinha coragem de levantar a mão e perguntar para a Juliana. Bom, desse problema eu não tenho, né? Uma coisa que eu não tenho medo é de perguntar. E nós precisamos perguntar, precisamos questionar. Porém, cautela, pois o idiota, ele tem mais perguntas que todos os sábios podem responder. Então, o objetivo desse capítulo aqui é te ajudar a saber o que questionar e como fazer isso de uma forma produtiva. Existem as pessoas que não fazem perguntas nenhuma, apenas escutam e não questionam. As que
pouco perguntam, e quando fazem, são perguntas que enfraquecem, debilitam e deixam numa situação pior do que estava antes. As que sabem questionar a si mesmos a ponto de descobrir seus propósitos e seus porquês. Estes, o Paulo Vieira chama de super-humanos. E eu acredito que todos nós queremos ser como este último grupo de pessoas. Mas como? Fazendo as PPS, perguntas poderosas de sabedoria. Mas como distinguir as perguntas comuns das PPS? Bom, as PPS, elas seguem 5 critérios. Primeiro, orientadas principalmente para o futuro. Segundo, orientadas para a ação e a reflexão. Terceiro, orientadas para a solução. Quarto, orientadas para metas e objetivos. E quinto, orientadas para a autorresponsabilidade. Para verificar a qualidade de suas PPS, você precisa estar atento se elas fazem com que você pense e repense, se produzem boas respostas, se produzem ação real, geram novas possibilidades, se criam espaço para flexibilidade e se fornecem respostas e soluções poderosas. Perguntas poderosas geram plenitude e abundância de vida. Por fim, o Paulo Vieira, ele nos ensina como aplicar o auto-coaching em 9 passos. Primeiro, defina o objetivo. Segundo, tenha certeza de que o objetivo estabelecido é visualizado. Terceiro, elabore 35 perguntas que busquem como, qual, quando, o que, onde, quem, por quê, de que maneira e assim por diante, sempre repetindo o objetivo. Quarto, depois de elaborar as 35 perguntas, feche o caderno e fique de 2 a 3 segundos. Depois desse intervalo, volte e responda as perguntas detalhadamente. Coloque as respostas em ordem. Sétimo, envie todos os dias suas respostas, que agora é seu plano de ação. E para cumprir imediatamente, leia em voz alta todo o seu auto-coaching. As respostas vão começar a aparecer e com elas virão mudanças drásticas. Você é livre para tomar suas decisões e sempre será. Mas por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre, se você pode ser alguém melhor, não é mesmo? Capítulo 7, né? Chegamos agora no último capítulo desse livro e o título dele é Creia. Nós vimos lá no início que o objetivo desse livro é ajudar os leitores a acreditar na sua capacidade de realização e oferecer também ferramentas que ajudem a pessoa a fazer isso. Nós já vimos essas ferramentas, né? O resumo delas: acordar, agir, ter autorresponsabilidade, foco, comunicação, questionar, como a Luziane falou e agora, e a cereja do bolo é esse último aqui, crer. Crer, creia. Que diferença tem nisso, né? O que que tem de novo nisso? Afinal, todos nós temos crenças. Mas aí a gente tem que pensar, né? Que tipo de crenças que nós temos? Quais são as nossas crenças? O que elas provocam em nós, o que que as minhas crenças provocam em mim, o que de vocês provocam em vocês? As nossas crenças induzem ao movimento ou à imobilidade? À luz ou à escuridão? Elas limitam ou inovam? Direcionam para o futuro ou fica sempre revisitando o passado? As nossas crenças, elas são estabelecidas de acordo com as vivências lá da nossa infância.
E essas vivências estabelecem em nós uma programação mental que comanda todos os nossos comportamentos e todas as nossas reações aos estímulos que nós recebemos. Segundo pesquisas confiáveis que estão lá nesse capítulo do livro, as crenças, elas têm um poder muito grande. Olha para vocês verem. Elas influenciam na nossa autoestima, elas influenciam na imagem que nós temos de nós mesmos, elas influenciam naquilo que nós queremos ter e naquilo que nós acreditamos que merecemos. As crenças também, elas prejudicam o funcionamento do nosso cérebro, alteram o nosso sistema imunológico e até mesmo a estrutura do nosso DNA. Agora, interessante é que mesmo as pessoas aparentemente bem-sucedidas e ajustadas, elas podem apresentar problemas emocionais, problemas de saúde ou de comportamento decorrentes das experiências adversas lá na infância. Agora, que tipo de experiências seriam essas? O autor lista algumas, tais como humilhação, agressão física, abuso sexual, falta de amor, abandono, privação de comida, de moradia, perda de um familiar próximo, seja por morte, divórcio, prisão, conviver com alguém alcoólatra ou viciado em drogas, violento ou com problemas mentais, e ainda outros que ele nem cita, né? Guerra, doenças, vários outros problemas que podem traumatizar uma pessoa até os 12 anos, 18 anos de idade. Essas experiências, na verdade, nós não vamos negar, elas são traumáticas. Contudo, o nosso passado não determina o nosso futuro. Nós não precisamos ser vítimas eternas dos nossos traumas. Nós podemos aprender novas crenças e, a partir disso, mudar nossos pensamentos e nossas ações. Aí vocês me perguntam, como? Ele cita lá a plasticidade neural. O que é a plasticidade neural? É a capacidade que o nosso cérebro tem de desenvolver novas conexões e, a partir delas, estabelecer novos comportamentos e novos resultados. É a capacidade que o cérebro tem de reaprender. Nosso cérebro tem a capacidade de substituir um aprendizado, uma crença por outra. Mas que tipo de pensamento que vocês podem estar tendo aí agora? Ah, não, faz tanto tempo que eu sou assim, não tem jeito para mim, não. Ah, eu não consigo, não. Esquecer o passado? Ah, impossível. Talvez esses pensamentos falem mais alto na nossa mente. Mas, na verdade, não se trata de esquecer o passado ou desconsiderar a dor que esse passado causou em nós. Trata-se de converter a dor desse passado no impulso para tornar a nossa vida significativa, produtiva e feliz. Trata-se da gente potencializar essa dor que destrói numa força que constrói. E aí nós voltamos lá no título do capítulo, Creia. Nesse livro, gente, que é sensacional, depois que tiver a oportunidade, compra e lê. Quem não leu vai ter que precisar ler de novo, vai precisar ler de novo, né? Nesse livro nós recebemos todas as ferramentas que nós precisamos para quebrar um ciclo vicioso e substituir por um caminho de realização. Com essas ferramentas, nós podemos tomar decisões assertivas, obter respostas de sucesso, reprogramar a mente e conquistar a vida que a gente deseja e que a gente sempre mereceu ter. Mas tem um porém. Pior do que a gente não ter recurso nenhum é ter recurso e não usar. Esse livro forneceu os recursos. Então, depende de cada um de nós usar essas ferramentas para reescrever o nosso futuro. Então, creia. Creia que só você pode fazer sua vida sair do papel. Só tem poder quem age. Então, creia e nada te será impossível. Excelente, excelente. Muito obrigada a cada um de vocês. A Jaque trouxe até um apito para nós acordar aqui hoje. A Sabrina, todos vocês, gente, muito obrigada. Parabéns. Parabéns pelo empenho, pela dedicação, pela preparação de vocês. Realmente esse livro é um livro muito poderoso que pode mudar a vida de muita gente. E o resumo é só a pontinha do iceberg, né? E a gente espera que esse resumo te incentive a ler o livro, a comprar o livro, a fazer os exercícios, a aprender as posturas que a Kelly mostrou, né? A fazer cada um dos exercícios que tem aqui, porque ele realmente foi feito para mudar a sua ação e mudar os seus resultados. Aqui no início do livro, o Roberto Chiniachik, que faz o prefácio do livro, né? Ele fala o seguinte: suas realizações são o maior presente
que você pode deixar para a humanidade, pois as suas riquezas criarão mais riquezas para todos. Deixe que a sua generosidade crie oportunidades para que os outros sejam mais felizes. Eu acredito que existe um segredo comum a todas as pessoas de sucesso. Elas ajudam outras pessoas, resolvem problemas, motivam, encontram soluções para os obstáculos dos outros e, assim, transformam vidas e também o mundo. E aí, no finalzinho do prefácio, ele fala o seguinte: a falta de confiança é um grande calcanhar de Aquiles no sucesso das pessoas. Muitas vezes é o único obstáculo entre uma pessoa normal e um campeão. E o que esse livro faz é conduzir a gente nesse processo de entender como a gente pode fazer as coisas. E no final, o Paulo finaliza falando da nossa essência, finaliza falando da nossa identidade, que a gente precisa encontrar essa identidade para poder agir. E lá no finalzinho, no último parágrafo, ele finaliza com os seguintes dizeres, né? Então, seja bem-vindo à sua nova vida. Acorde, comunique, foque. O melhor está por vir. O melhor começa agora, no final deste livro. A partir do momento em que você colocar tudo o que aprendeu em prática. Só assim você terá uma vida realmente extraordinária. Nós fomos concebidos para a vitória e para o sucesso. Temos capacidade para fazer um mundo melhor e deixar marcas positivas para as gerações futuras. Viva essa vida extraordinária e comunique-a para que todos ao seu redor. Comunique-a para todos ao seu redor. Todas as pessoas podem ser melhores do que são. Você agora é um farol de possibilidades, não só para si, como também para as outras pessoas. E aí, esses dizeres aqui do Paulo me faz lembrar daquela expressão, né, que existem 3 tipos de pessoa no mundo. As que fazem as coisas acontecer, as que veem as coisas acontecer e reconhecem, e as que falam, o que aconteceu? Então, agora você precisa decidir que tipo de pessoa você quer ser. Tome essa decisão e haja, porque o livro Poder da Ação nos traz esse recado. Certo, gente? Então é isso. Então finalizamos aqui o resumo de mais um livro. Parabéns para quem está aqui. Parabéns pelo esforço de todos vocês. Nós iniciamos a leitura desse livro com mais de 30 pessoas aqui no Zoom e com mais de 30 pessoas no YouTube. E agora, nesse exato momento, ó, nós estamos com 20 pessoas no YouTube e 26 pessoas aqui no Zoom. Então, eu quero parabenizar você que está aqui, porque você começou e foi até o final. E isso é um dos requisitos para o sucesso. Isso é o que fazem as pessoas que agem, as pessoas que têm atitudes que vão, de fato, transformar a sua vida. Porque saber disso daqui, todo mundo sabe. Mas colocar em prática e ter os resultados, isso é para poucos. A Laura trouxe lá as porcentagens, né? 2% das pessoas. Então, vocês estão nesses 2%. Parabéns. Certo, galera? Pessoal do YouTube, parabéns para vocês também. Muito obrigado por vocês acompanharem aqui a gente todos os dias. Bora tirar nossa foto, Dirce? Pronto? Gente, muito obrigada. Segunda-feira, nós iniciamos a leitura de um novo livro, Os Segredos da Mente Milionária. Este livro aqui
vai dar uma sequência maravilhosa neste daqui. E depois desse, já anotem aí, que esse daqui vai ser rápido. Esse aqui a gente vai começar a ler segunda-feira, que é dia 22 de abril, e a gente termina ele, acho que dia 15 de maio. Ele é bem rapidinho, tá? Não vai dar nenhum mês de leitura. E logo após, a gente vai ler esse daqui, ó, O Poder do Agora. Então, todos os livros que a gente lê aqui no Clube do Livro, para quem já acompanha a gente há algum tempo, eles vão se complementando, né? Eles vão adicionando algo novo e vão se complementando, e é impressionante os resultados que a gente consegue ter na vida. Então, bora com a gente, mais esse livro aí. E lembrando que em julho nós completamos 2 anos de Clube do Livro, e nós vamos completar 2 anos do Clube do Livro com mais de 20 livros lidos e comentados e feitos resumos. Vocês têm noção? Tem noção do orgulho que é quando as pessoas falam assim: quantos livros você leu nos últimos tempos? Eu falo, mais de 20. Não, gente, faz isso. Assim, tem hora que a gente tem que sentir o gostinho das coisas que a gente faz. Sai na rua, as pessoas não falam: ai, mas será que vai chover? Nossa, tá quente hoje, né? Pergunta para a pessoa: quantos livros você leu no último ano? Pergunta para você ver. Um orgulho, entendeu? Bora lá então, gente. Bora viver e colocar em prática, porque não adianta ler e não viver. Beijo, gente. Tchau.